Bem-vindos a mais uma edição do Vagos em Cena. Esta é, como sabem, uma iniciativa do município de Vagos que coloca em palco, como hoje, ao nível do mais bonito que a natureza vaguense tem para o oferecer, artistas de Vagos ou que interagem frequentemente e com grande qualidade com Vagos. É o caso de hoje, onde vamos ter o prazer de conversar na Praia da Vagueira com o escultor Paulo Neves. Conhecemos-lo um bocadinho melhor, daqui a pouco vamos falar com ele. Nasceu em 1959 em Cocujães. Embora tenha frequentado a Escola de Belas Artes do Porto, a sua aprendizagem foi na tradição moderna europeia, exclusivamente autodidata, o que é uma nota muito interessante. Partiu muito jovem à descoberta do mundo, descobriu artistas, visitou museus, conheceu outros mundos, experiência sem dúvida determinante para a obra que tem vindo a realizar. Durante a década de 90 do século XX, revelaria a sua maturidade artística, afirmando-se hoje como escultor de relevo internacional, uma referência no país de uma forma absolutamente incontornável. Com peças em diversas coleções privadas e públicas portuguesas, Paulo Neves está representado nos Estados Unidos, na França, na Espanha, no Brasil, na Holanda, na Bélgica, na Roménia, na Austrália, em Marrocos, na Alemanha, na Tailândia e também no Japão. A expressão morfológica das suas peças apela ao expressionismo e ao barroco, embora a sua linguagem pareça totalmente original, construída à margem dos movimentos e tendências estéticas do seu tempo. É o nosso convidado hoje, Paulo Neves. Viva, muito bem-vindo ao Vagos em Cena. Obrigado. E é uma Praia da Vagueira que eu sei que lhe diz muito, e é precisamente por aí que vamos começar. Temos um enquadramento absolutamente sensacional deste jardim, com a pá eólica brilhantemente esculpida por si, mas há outras obras na Praia da Vagueira que fizeram com que o Paulo Neves, desde há alguns anos esta parte, interagisse também e muito com o município de Vagos. Como é que essa história, digamos assim, começou? É giro. Esta história começou com a relação que eu tenho com um amigo, que é o Giro, o Zé Giro, o da farmácia Giro, e que eu já o conheço há muitos anos. Um dia ele telefona-me a fazer um desafio. Tinha falado com a Rayblade por causa das pás eólicas e disse-me que me conseguia arranjar uma pá se eu fazia um trabalho a partir da pá. E foi assim que começou, sim. Esta relação, sim, a pá está cá por causa, e devo ao Giro. Foi Paulo Neves, desafio que ele me fez. Desculpe, falámos isso antes da entrevista começar, em madeira, em bronze, em pedra. Como é que foi este desafio de esculpir uma pá eólica de uma dimensão absolutamente gigantesca, digamos assim, Pois muito bem é. enquadrada, neste jardim? Disse logo que sim a esse desafio ou ficou a pensar um bocadinho? Não, pensei, mas disse logo que sim, que eu gosto de desafios, né? Os desafios que, pá, se um dia me fizerem pronto, eu gosto de todo tipo de desafios e acho que é possível, e pensei logo, porque não fazer uma escultura a partir de uma pá eólica, né? Que se tornou talvez a maior escultura que eu fiz até hoje. Tenho uma peça muito grande na Sonai, mas assim, é formada às partes. Esta aqui sim é uma grande peça e foi com muito prazer que eu fiz esta escultura. Mas foi um trabalho difícil, Paulo Neves? Não, quer dizer, os isso? trabalhos não são difíceis quando tu gostas daquilo que fazes, não é? Quando tu gostas daquilo que fazes, as coisas são feitas com prazer e aí não é difícil. Há algumas dificuldades, sim, como por exemplo trazer a pá para aqui, Claro. mas isso são coisas que já não passam por mim. Esta questão logística que diz respeito ao transporte da pá para a Praia da Vagueira e a sua colocação obedeceu também, imagino, à sua opinião. Esta era a localização que sempre quis para a pá eólica? Sim, acho que sim. Inicialmente achamos que podia ser de outra forma, ela ficar virada para quem entra na vagueira, mas eu achei porque não ficar virada para a vagueira, virada para o mar. Não é? E as pessoas veem um ser, veem uma coisa que vão descobrindo com o andar, não é? E acho que ela ficou bem assim.
Paulo Neves, esta foi a primeira obra, digamos, o tiro de partida para aquilo que foi mais um conjunto de obras do Paulo Neves no Concelho de Vagos e, nomeadamente, na Praia da Vagueira. Fala-nos um pouco delas, o Jardim do Sequeiro e o peixe que comumente temos no denominado Sim. garfo no Largo Parracha Branco, não é? Sim, depois veio o desafio para o peixe, sim, que havia um garfo, que o garfo tinha a ver com uma ação que houve cá de gastronomia, não é? O Vagos Sensation Gourmet. Exatamente. E o presidente Silvério me disse, podias fazer uma intervenção no garfo. E eu lembrei-me de fazer aquele carapau, que se chama o carapauzinho, que foi feito em chapa, em ferro, não é? Uma honra e uma homenagem também prestada, nesse caso concreto, a um peixe famosíssimo da Vagueira, não é? O carapau da Vagueira. O carapau da Vagueira e também uma homenagem aos pescadores da Vagueira, não é? Embora, pronto, da minha autoria é só mesmo o peixe, não é? O carapau. Passado uns tempos, houve este desafio para o Jardim de Sequeiro, não é? Para aquela rotunda. E eu pensei, o que é que eu vou fazer agora, desta vez para a Vagueira? Então lembrei-me de fazer aquelas árvores. Para mim são árvores, são as árvores da Vagueira. Mas aí foi desafiado já com um conceito concreto ou pediram-lhe para pensar em mais uma obra mais... Não, pediram para pensar num trabalho para aquele espaço, para aquele sítio. Havia aquele sítio, queriam fazer para ali algo e mais uma vez o Giro me telefonou a dizer, olha, estive com o Presidente e ele está a pensar, pronto, fez-te este desafio. Paulo Neves, mas é algo completamente diferente. Primeiro temos a Paiólica, depois temos o Carapau no topo do Garfo, no Largo Parracha Branco e depois um Jardim de Sequeiro, é algo completamente diferente, não é? Como Sim. é que se lembrou deste conceito? Não, eu lembrei-me, quer dizer, na altura eu estava a trabalhar umas peças que tinham a ver com estas peças, não é? Era esta forma, no fundo. Eu tinha feito umas peças, mas dessa vez em tubos, em plástico para Angola e lembrei-me, pronto, veio dentro daquilo que eu estava a fazer no momento. Qual foi destas três obras aquela que efetivamente lhe deu mais prazer fazer, se é que é possível colocar as coisas nestes termos? Eu acho que foram as três peças que deram muito prazer. Cada obra é como um filho? Cada obra é... Sim, mas há filhos... Sim, é como um filho, sim. Não há mais querido. São feitas em momentos diferentes também, não é? E todas elas me deram um grande prazer em fazer. Paulo Neves, para além desta sua ligação com o município de Vagos, e nomeadamente centrado, como temos estado a falar no início da nossa conversa, aqui na Praia da Vagueira, o seu percurso é extraordinariamente mais vasto. Fale-nos um pouco dele, como é que começou esta paixão por modelar materiais duros e difíceis, nomeadamente como a pedra, como o bronze, como a madeira. De onde é que isto partiu? As coisas foram acontecendo, quer dizer, eu há 40 anos atrás, 40 e 45 anos, comecei a trabalhar madeira. E a madeira porquê? Porque eu vivia numa zona, num sítio, numa região rodeado de árvores, num sítio onde eu ia buscar lenha para a fogueira, para me aquecer à noite, não é? Lenha para o fogão. E tudo começou aí, com esta relação com este material, que era a madeira. Um dia mais tarde, fui visitar as pedreiras de mármore, as Tremós, e quando descobri o mármore fiquei apaixonado pelas catedrais de mármore, aquela pedra, pelo branco, pelo rosa, pelo Foi amor à cinza. primeira vista? Foi assim uma grande paixão, sim, o mármore. E comecei a trabalhar o mármore. Mármore, granito também, das pedreiras lá de cima do norte. E de vez em quando faço coisas em bronze, não é? Mas isso são coisas mais por encomenda. E também em fibra de vidro ou em plástico. Eu acho que todos os materiais são fantásticos. Aquilo que se faz, por exemplo, com plástico é impossível fazer-se com a pedra, não é? E vice-versa. Quer dizer, cada material tem a sua plasticidade. Claro. Tem a sua linguagem. E essa plasticidade e essa linguagem obriga também o artista a ser extraordinariamente versátil, não é? Sim, é tudo uma questão da relação, quer dizer, eu acho que nesta coisa da arte
tudo tem a ver com a relação que se cria com os materiais, neste caso. Nós mandamos, mas o material também manda. E é nesta relação que as coisas vão acontecendo. Há um diálogo entre o artista e o material? Eu tento criar um diálogo, sim. E acho que esse diálogo é muito importante. O que é que o material vai dizendo ao longo de uma obra, Paulo Neves? Vai-te dizendo aquilo que tu vais fazer, aquilo que vai-te sugerindo coisas, não é? Eu vou sugerindo coisas e o material também vai sugerindo coisas. E aí, ou seja, são conjuntos de olhares permanentemente diferentes à medida que a obra vai evoluindo e é aí que se estabelece a conversa. Tu pegas num tronco de uma árvore, vais começando ligas a motosserra, começas a cortar, tu podes ter uma ideia daquilo que tu vais fazer, mas é ao longo do processo que as coisas vão acontecer de verdade, é que as coisas vão ir mais por aqui ou ir mais por ali, tu vais sentindo as coisas e é como fazer uma viagem, não é? Por exemplo, tu dizes assim, olha, eu vou daqui a pé, sei lá, para Marrocos, não é? A ideia é chegar a Marrocos, mas pelo caminho as coisas podem se alterar e tu não sabes muito bem de que forma que vais chegar ao fim. Mas o importante é teres uma meta. Assim, eu vou ir lá. Paulo Neves, há sempre um princípio e há sempre um fim. Há sempre um princípio e depois há um fim, sim. Projeta-se o princípio, planeia-se, digamos, a viagem, mas depois, se calhar, o mais interessante de tudo isto é o caminho, não é? Porque depois quando chegas ao fim dizes assim, afinal já cá estou, não é? Afinal é isto. E então, mas esse caminho foi importante para tu começares um outro caminho, não é? Porque no fundo tu acabas um caminho, mas está logo um outro a começar. Embora depois tudo junto, tudo tem a ver ao mesmo caminho, não é? Tudo é o mesmo caminho. Eu costumo dizer, e às vezes penso que era bonito, sei lá, um dia eu consegui reunir todo o meu trabalho e tornar aquilo tudo só um grande trabalho, para se fazer uma fotografia como se fazem nos casamentos ou em grandes grupos, não é? Quer dizer, para que se perceba que, apesar da diversidade dos trabalhos, tudo faz parte do mesmo espírito, tudo faz parte da mesma alma, não é? Tudo faz parte de uma família. É como se fossem os tios, os avós, os primos, os filhos, os netos, não é? É uma família. Uma grande fotografia de família artística. Paulo Neves, tem algum momento que recorde mais marcante do que todos os outros na sua vida artística, ou não, ou cada um deles foi efetivamente especial pela sua singularidade? Não, houve momentos que me marcaram, sim, momentos muito fortes. Mesmo dentro do ateliê, quando eu descubro uma forma, por exemplo, esta coisa da cara que eu faço, eu lembro-me que foi há muitos anos, quando um dia eu estava sentado à mesa da minha cozinha e comecei a fazer desenhos e disse, epá, é isto. Esse momento é um momento muito especial, é um momento que eu acho que nunca mais vou esquecer. Mas houve muitas peças que me criaram momentos especiais, sim. Já lembro, por exemplo, da peça de Porto Santo, que foi super importante, e que fiz momentos especiais, se calhar também pelo sítio em si, não é? Por todo aquele mar, todo aquele areal, toda aquela aridez. Eu adoro muito Porto Santo, se calhar também os sítios tornam-nos... Todo o ambiente com vida também, não é? Que a obra fique, prontos, não é? Melhor que outras. Paulo Neves, tem influências, tem referências, digamos assim, nesta sua área de atuação e de trabalho artístico? Eu acho que não, assim concretamente, de um só artista, não. Se calhar inconscientemente bebi muita água aqui, ali e acolá, não é? E se calhar inconscientemente tenho influências de vários artistas. Por exemplo, eu recordo que eu gostava, por exemplo, do João Cotileiro, pela forma como ele utilizava as máquinas para trabalhar, né? E ele aí acho que foi uma pessoa inovadora, foi uma pessoa que foi importante para a escultura contemporânea, para a escultura portuguesa, e não só. Mas, aliás, eu comecei a usar os mesmos materiais que ele, mas isso a nível de materiais, de máquinas, da forma como se trabalha, da forma como se faz o trabalho, mas a nível influência, a nível
Plástico, acho que não tem nada a ver no meu trabalho com o cutileiro. E acho que eu acho que faço um trabalho muito meu, muito eu, sem esta coisa de agora eu gostar de dar a fazer isto, depois eu gostar de dar a fazer aquilo. Não é um homem de tendências? Não, eu acho que tive o meu percurso, fui caminhando ao longo destes 40 anos, que são 40 anos de trabalho. 40 anos é uma vida, Paulo. É uma vida, é. Comecei por volta dos 20 anos, tenho 62, portanto são 42 anos. É uma vida dedicada à escultura, não é? É quase como um monge, não é? Eu rezo criando formas, não é? Mas acho que fui fazendo o meu percurso sem me deixar influenciar por este artista ou por aquele ou por aquele outro. Ou seja, prezou sempre a sua própria autenticidade, não é? Embora, pronto, eu acho que fui bebendo em muitos sítios. Por exemplo, eu às vezes tenho necessidade de ir a Paris, sei lá, foi muito importante para mim ter ido a Nova Iorque, porque vi coisas, senti coisas que me deram coragem para eu não desistir. Nomeadamente, quer-nos contar algum desses episódios? Em Paris, em Nova Iorque ou outros? Não, por exemplo, Paris para mim foi uma cidade muito importante. Eu descobri que Paris quando tinha 16 anos, 17, e aqueles artistas todos, por exemplo, lembro-me de Montmartre, quando todos os artistas pintavam na rua, era aquela fase do impressionismo, não é? E eu sentia, depois, sei lá, ir ao Louvre, por exemplo, a todos aqueles museus que há em Paris, e ver aqueles trabalhos, aquelas pinturas. Estamos a falar de uma cidade impregnada de arte, não é? Sim, e é quase como tomares um banho de cultura, um banho não é? E então depois vinha para Cocujães, para a minha aldeia, e estava sozinho ali, mas não me sentia sozinho, porque sentia que havia gente no mundo empenhados no mesmo processo, que também trabalhavam, não é? Quer dizer, eu não me sentia sozinho. Daí, de vez em quando, ser importante eu ir a uma grande cidade, embora eu não goste muito de grandes cidades, mas é importante de vez em quando ir a cidades, ver, olhar, andar até simplesmente na rua, ver as montras, ver as pessoas que não nos conhecem, que nós não conhecemos. Isso faz parte do meu trabalho, sem dúvida nenhuma. Paulo Neves, e Nova Iorque? Provavelmente algo muito diferente. Olha, de Nova Paris, Iorque fui lá 2 vezes. Fui lá uma vez por causa de uma exposição e falar com a galerista da minha exposição. Aí ainda estavam os prédios, as torres no ar. Lembro de as ver, de olhar para elas. Não subi lá acima. E passado 2 meses fui para fazer a exposição e aí já estavam as torres no chão. Sentia-se ainda fumaças. Sentia-se um cheiro estranho. Consegue descrever esses 2 momentos? Que eu acho que a imagem que o Paulo Neves nos está neste momento a retratar é absolutamente impactante. Foi assim, Nova Iorque para mim marcou-me isso, não é? Foi nessa altura do 11 de setembro, não é? Estávamos em 2001? Estávamos em 2001. Eu fui lá em maio, foi em maio, junho, e depois fui em outubro. Falamos de Vagos, da Praia da Vagueira, de Cocujães, a sua aldeia natal, no concelho de Oliveira das Meias, com os olhos postos no mundo. Passámos por Paris, chegámos agora a Nova Iorque em circunstâncias absolutamente disruptivas, e não há circunstância mais disruptiva do que aconteceu exatamente no dia 11 de setembro de 2001. E falamos agora um pouco, para terminarmos, na relação que existe entre a arte e os locais. A arte é importante, na sua opinião, para as vilas, para as aldeias, para as cidades. Não só a arte entre portas, não só a arte que encontramos num museu, não só a arte que encontramos numa biblioteca, não só a arte que encontramos numa ateliê, mas a arte que encontramos, como esta magnífica pá eólica aqui na Praia da Vagueira. Eu sou suspeito Claro a falar sobre isso, não é? Para mim, quer dizer, ir a uma terra e de repente descobrir uma escultura é uma coisa encantadora para mim, não é? E é uma coisa que eu digo assim, esta terra é uma terra que pensa, é uma terra, não é? E que acredita nos artistas, neste caso nos escultores.
E na força que isso pode dar à própria sociedade, se nos lembrarmos que a Inglaterra apostou determinantemente na cultura para reconstruir aquilo que foi destruído na Segunda Guerra Mundial, creio que isso é uma ótima imagem, não é? Do que a arte pode fazer por um povo. Pois, eu acho que, pronto, como eu disse, eu sou suspeito a falar disso, mas eu acho que é super importante a arte na rua, porque não é? Agora estou a fazer, pronto, já agora que me permite, claro. Estou a fazer quatro peças super, que para mim são super importantes, para já, porque são as últimas, não é? São as que eu tenho em mãos neste momento, que são cerca de 120 toneladas de mármore, são 4 peças com 10 metros de altura, e espero que essas peças, como nós estávamos a dizer há pouco, as pessoas que sintam alguma coisa. Também as transporte para um momento de inspiração, como efetivamente é esta pá eólica que motiva. Na rotunda adjacente, por exemplo, que muitos automobilistas parem, saiam, fotografem, vejam e se deixem também inspirar um pouco ou muito por aquilo que é a sua obra. O que é que lhe diz Vagos, Paulo Neves? Vagos, para mim, é a relação que eu tenho com o grupo de amigos que tenho em Vagos. Vagos é muito importante, eu gosto muito de Vagos porque tenho um grupo de amigos em Vagos que me acolheram e que gostam de mim, que eu acho que gostam de mim, e eu gosto muito deles. Ou seja, Vagos são as pessoas. São as pessoas, exato. Aliás, se calhar se não fossem as pessoas eu não estaria em Vagos. Não, mas Vagos é uma terra fantástica, não é? Vagos tens o mar, tens a ria, tens tudo aqui. O mar, a ria, a floresta, efetivamente, recursos tudo. naturais, também eles inspiradores. Paulo Neves, foi ótimo conversar consigo. Obrigado. Nesta manhã, porque estamos a gravar esta entrevista de manhã, com um tempo absolutamente divinal, um ótimo enquadramento, um excelente ambiente, uma ótima obra do Paulo Neves. Tu este céu azul, não é? Tudo isto é também inspirador. Paulo Neves, muito obrigado. Obrigado eu que agradeço. E um abraço para todos. E assim terminamos mais uma edição do Vagos em Cena. Dentro de uma semana vamos ter mais um espetáculo em palco, em Vagos e em cena. Cumprimentos a todos.